Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 4.1, 4 mulheres e um propósito. Mesa hoje tá bonita, né, Bianca? Tá linda. Tá linda, mas a gente ainda não vai mostrar os olhos desta nossa convidada maravilhosa. Hoje estamos aqui para conversar sobre empreendedorismo, sobre habilidades, sobre negócios, sobre a jornada que não é fácil, né? Às vezes ela é muito solitária, mas que não precisa ser se você continuar nos seguindo aqui no nosso canal do YouTube, seguir o 4.1 nas redes sociais, no nosso Instagram, que a gente sempre está compartilhando aí com você ideias, insights, para que essa jornada seja mais fácil. Aqui na mesa hoje temos Bianca Folla conosco. Olá. Tudo bem? A Meire Basílio também está conosco para conversar com a nossa convidada maravilhosa, Thaís Pacheco. Produção, dá um close no olho desta mulher. Pelo amor de Deus, gente. Tatá, como eu a conheço há muitos anos, mas vocês não façam perguntas sobre o nosso passado. Não. Me comprometo a tentar não fazer. Se algum seguidor colocar algo nos comentários, é mentira, bloqueamos. Certo? Porque conheço Tatá há mais de 20 anos. Thaís Pacheco, que é educadora física, que é especialista em mobilidade, hoje tem um método para ensinar professores de educação física a trabalhar com mobilidade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de participar aqui hoje e animadíssima para esse papo. Muito bom, muito bom. Eu já conheço um pouco da jornada dela, mas eu quero que ela compartilhe com vocês um pouquinho da tua história profissional, carreira, educadora física, para depois você contar como é que você chegou aí no mundo digital. Claro. Bom, já sou formada há um bom tempo, assim, tipo mais de 20 anos. Isso, 22 pontinhos. Exato. Naquela época a gente não tinha muita opção na educação física, né? A gente trabalhava ou com musculação, com ginástica, ou na escola. Aí fui para musculação. Comecei bem cedo, me formei com 20 anos, era o que tinha e fui para lá. E fiquei na musculação durante 15 anos. Mas chegou aquele ponto, assim, que eu já não estava muito satisfeita de fazer aquela mesma coisa, já tinha estudado tudo, até que aquela coisa, né? O destino, o Papai do Céu faz assim, você não está confortável, você não está confortável, mas está confortável, porque tinha agenda cheia, ganhava dinheiro, só que lá dentro já estava cansada. Se você não toma atitude, a vida toma atitude por você, né? Aí me vi numa questão que, tipo, em um mês eu perdi metade dos meus alunos. Aí eu falei, isso aqui não é por acaso. Né, isso aqui não é por acaso, e comecei a me perguntar por que isso está acontecendo. Aí falei, vamos voltar a estudar, porque na musculação eu já tinha feito todos os cursos que eu queria. Falei, vamos ver uma coisa nova, vamos abrir a cabeça, porque eu era bem fechada, e entrei para o mundo do treinamento funcional. E aí comecei a estudar o treinamento funcional, adorei, né? Foi a primeira abertura de ideias assim que eu tive, de ver o corpo de uma outra maneira. E aí veio, além de eu ter mudado, tipo, de área um pouco, porque eu era aquela professora que na academia, sabe, que fica no canto fazendo as maluquices perto de todo mundo da academia? Aquela era eu, né? Onde todo mundo cutucava naquela época, falava, lá, que ela tá fazendo. E surgiu uma oportunidade muito interessante, que foi dar aula para outros profissionais. Um dos cursos que eu fazia estava abrindo processo seletivo porque eles iam expandir para o Brasil inteiro. Aí eu falei, será? Eu nunca tinha dado aula de ginástica, porque eu não gostava de falar na frente. Me vi naquele ponto assim, será que eu vou lá para frente para dar aula ainda para outros profissionais? Mas quem não arrisca, naquele lugar eu já não estava, né? Falei, vamos. E deu super certo. Ali, você falou da questão do digital, foi ali que eu comecei a já trabalhar um pouco as redes, porque a gente tinha que fazer a divulgação dos cursos, só que eu nunca gostei de aparecer. De que ano a gente tá falando? Aqui, nós estamos falando de 2015, eu fui pro funcional 2017. Tá. Eu dei a primeira turma. E aí foi ótimo, né? Eu era responsável pela turma de São Paulo, tive que fazer até Theta Healing, essas terapias assim para conseguir falar na frente, funcionou. Você né? tinha uma trava, então, na comunicação. Total. Você era boa no executar ali, mas... 1 a 1. Perfeito. Quando ela começou a dar aula, vou contar alguns spoilers, porque eu conheço ela. Eu lembro da cara dela falando, porque eu sempre fui professora, né? Ao contrário da Tatá, eu sempre fui, né? E ela acompanhou muito minha jornada profissional. E eu sempre falei de dar aula, tal, tudo. E ela falava, eu não me trava, me coloca na frente das pessoas, eu travo, não vai. Mas eu tô com esse desafio. Eu lembro muito dessa construção dela, né? De falar, eu preciso vencer isso, eu preciso falar, eu preciso vencer isso.
Foi muito legal. Quando eu vejo onde ela chegou hoje, Tá. cara, é assim, é de arrepiar. Porque pra quem lembra da Tatazinha lá no começo, ver a construção de jornada profissional dela e vencer esses desafios é muito legal, né? Super. E aí, depois dessa questão de dar aula para outros profissionais e num curso que era de outra pessoa, eu tinha um projeto na gaveta que era lançar o meu próprio curso sobre coluna. E aí foi outro parto, né? Porque, aquela coisa de tipo assim, ai meu Deus do céu, um já estava validado, né? Mas não era meu, e colocar. Aí também fui com as caras, deu super certo. E aí já. Só que aquela época o digital era diferente, né? A gente criava conteúdo, falava uma coisinha ou outra, aí já Funcionava. vendia. Exatamente. Aí por uma questão do destino, né? Eu sempre falo que as coisas que aconteceram na minha vida pessoal mudaram a minha vida por completo. Primeiro, esse curso da coluna eu fiz por conta que eu tinha muito problema na coluna, tanto que eu vivia fazendo permuta com fisioterapeutas para falar assim, ó, me ajuda aí, né? Porque minha coluna só fazia musculação naquela época e tal. Aí quando eu comecei a estudar funcional, comecei a ver uma outra questão da vida, dava personal para uma especialista em coluna, para a Lucila, e aí a gente começou a fazer uma parceria, aí lotou minha agenda, ela falou, tá, você tem que fazer um curso, aí fiz um curso de coluna. Aí viajei o Brasil inteiro com esse curso de coluna, foi super legal, até que veio outra porrada no meu próprio corpo, que foi quando eu machuquei meu joelho, né? Eu já tinha ele bem zoadinho, com dor, mas aí quando eu fiz a minha primeira cirurgia, que eu rompi o ligamento cruzado anterior, quando eu saí da cirurgia, que eu fui fazer a consulta pós-operatória com o médico, ele falou assim, olha, então, eu aconselho você a não mais agachar abaixo de 90 graus, porque o seu joelho já está num estado de desgaste muito grande, você vai ter uma artrose precoce e tal. Aquilo lá acabou com o meu mundo, né? Eu tinha 34 anos. Professor de educação física, imagina? Com 34 anos. 34 anos eu não posso mais agachar? Como assim? Eu vivo disso, né? Eu falei, não, vou ter que dar um jeito. Eu vejo um monte de gente estrupiada aí ficando boa, por que eu não vou ficar, né? E aí comecei a ir atrás do que fazer. Daquele ponto assim, se eu falasse pra você acender uma vela, dar 3 cambalhotas, comer um pacote de arroz, eu tava fazendo. Tá. Aí, estudando, o treinamento funcional me ajudou bastante nisso, mas aí eu caí numa certificação internacional. O professor, o dono da metodologia lá do treinamento funcional tinha morado nos Estados Unidos muitos anos, e ele falou, Thaís, tem essa metodologia lá fora tal. E aí eu comecei a fazer pro meu próprio corpo. Eu falei, eu preciso acabar essa dor, porque foi uma época que eu saí da academia, comecei a atender particular, então eu ia na casa das pessoas, só que eu não tinha carro até hoje, eu não tenho, né, tenho minha motinho, mas eu comecei a andar muito, com mala nas costas, eu lembro que eu sentava assim no chão, eu chorava de dor, assim, de dor no joelho, eu falei, não. Aí quando eu encontrei essa metodologia, eu falei, não quero saber de estudar, eu quero cuidar de mim, quero saber resolver o meu problema. E aí eu fiz naquela época, foi um treinamento online, porque o professor era de fora, comecei a fazer, aquilo foi mudando, assim, a minha vida, mais uma vez abrindo a minha cabeça para a visão do corpo humano, como ele funciona, e depois de um ano eu vi que eu estava muito diferente, em todos os sentidos. Aí eu falei, agora eu vou estudar. Só que naquela época, que eu estava já dando o curso de personal, eu comecei a compartilhar com as pessoas como que eram os treinos e tal, e todo mundo começou a me pedir depois. Você precisa dar um curso disso. Aí eu continuo treinando com os professores lá de fora até hoje. E aí eu fiz todas as formações dele e montei o meu curso, que é para profissionais da educação física e fisioterapeutas. Para físio também, sim, olha. Sim, porque o que eu faço é exatamente o meio do campo dos dois. Porque a gente pega uma articulação lesionada e leva até a alta performance através do movimento. Deixa eu ver se eu entendi, então. Ela é uma profissional da área da educação física, mas ela viu que nela fez muito efeito. Então, você tem os dois lugares, o lugar de profissional e o lugar de quem viveu a melhora através do método. Total. Exato. E hoje ela estudou o método lá fora para trazer um resultado para ela. E hoje ela tem o próprio método. Sabe uma coisa que eu achei legal, além dessa experiência dela? Que ela fala assim, eu fui ver outra coisa para abrir a minha mente. Em umas 2 ou 3 momentos ela fala, ela parou eu abri, e foi olhar. E aí, trazendo pro lado do empreendedorismo, né? A gente fica preso na caixinha, eu só faço isso, é só desse jeito, que quando você olha para fora, você vê outras coisas ou outras formas de fazer. E inclusive fora, porque isso é um insight muito grande. Às vezes a gente tá preso aqui no nosso mercadinho aqui, não, é só isso aqui. Aí você foi lá fora buscar um conhecimento. Tudo bem que aí nisso que ela falou, eu trouxe para aplicar na minha vida, porque eu queria uma melhora.
Mas é uma virada de chave. É você olhar assim, existem... O que os outros profissionais do mercado, né? O que os outros empresários, o que as outras pessoas estão fazendo? Será que eu não consigo trazer e aplicar ou ajustar no meu negócio? Sim. É bem legal esses... Eu acho que uma das grandes pontos que a gente tem que ter para crescer e evoluir é não ficar pegado ao conhecimento que a gente já tem. Entendeu? O que eu faço hoje dá muito certo. Vamos dizer assim, qualquer pessoa que está tendo sucesso. Mas o que eu posso aprender mais, que não é que eu posso substituir, mas que eu posso agregar. Então, só que as pessoas às vezes ficam tão apegadas, e eu falo isso porque quando eu dava aula de musculação, eu era aquela que ria do treinamento funcional. Entendeu? Porque quando chegou também era muito aquela coisa da bola, do elastiquinho e tal, mas eu ria. Até que queimei a língua, porque um dia eu falei não. E aí depois já estava até mais estruturado aqui no Brasil, porque as coisas também, tipo, muitas, pelo menos na minha área, começam lá fora e chega aqui pro Brasil depois. Agora, com a internet, que as coisas são mais rápidas, Mas, por exemplo, o treinamento funcional começou 10 anos antes lá fora. Essa metodologia eu já trabalho com ela há 7 anos, né? Desde que eu comecei a fazer. Só que lá já tem há mais de 15. Né? Então, mas eu acho que a gente abrir a cabeça e ver que existem outras coisas, até pra gente procurar para se atualizar, é muito importante. E não só procurar outras coisas, né? Como o ego, né? Eu ia falar que ela, num primeiro momento, deixar você o ego viu de lado, como uma pessoa, né? julgando. Total. Aí depois você falou, não, por que eu vou julgar antes de entender com profundidade para ter uma opinião formada? E tudo bem. Então, e eu pensei nisso também, falei, no começo, ela foi tendo que quebrar esse ego dela de profissional que já sabia tudo naquele momento, para se colocar ali, a que custo foi, né, na dor do seu próprio corpo, né? Mas você teve esse olhar de ir atrás e abaixar, que a gente fala, faz, né? Abaixa e faz o que estão fazendo, né? Hoje em dia eu sou muito mais aberta, muito mais para aprender coisas novas por conta disso. Eu falo assim, não, isso aqui é bom, mas principalmente na área da saúde, as coisas mudam muito rápido. Então, se você fica, tipo, aprende uma coisa hoje, você fica pegado àquilo achando que aquela é a verdade absoluta, você vai ficar para trás. Porque todo ano tem atualizações, sempre estão aparecendo coisas novas. E para mim, eu sempre falo, quando eu falo da mobilidade, meu olho brilha, e as pessoas, né, sempre falam, nossa, porque mudou minha vida. Mudou minha vida pessoal, porque hoje eu faço coisas que eu não fazia nem quando eu tinha 20 anos. Não tem dores? Zero. Se você depois olhar lá no meu Instagram, ver que eu faço coisas assim, tipo, bem avançadas em relação ao movimento. E eu não tenho dor e hoje em dia eu ajudo muitas pessoas através disso, porque eu vivi na pele, o que é uma pessoa. E quando você se passou pelo lugar do outro, principalmente de uma dor crônica, você tem uma empatia muito grande. Porque você pegar uma pessoa que... Eu tenho uma aluna agora, por exemplo, que ela foi atropelada de bicicleta e tal. Ela para ter feito a cirurgia em fevereiro. A gente começou a treinar em novembro. Falei, calma, espera. Vamos ver. Em fevereiro você vê se você vai fazer a cirurgia, não. E ela mandou outro dia uma mensagem pra mim, Thaís, era pra eu ter operado semana passada. Né? E eu falei, calma, que a gente tem uma saída que você... Porque as pessoas que vêm, principalmente pra mim hoje, são aquelas que já tentaram de tudo. Sabe? Já passaram por vários tratamentos, já passaram por várias coisas. E se vêm desesperançosas, como eu era... Porque eu tentava de tudo, melhorava um pouquinho o meu joelho, mas não resolvia. Então eu sei o que é a pessoa, tipo, você tem que ter uma paciência, porque não é do dia pra noite. Tem toda uma questão, né, de que as pessoas ligam muito essa área ao fitness, da educação física só ao fitness. E o fitness que é o quê? Resultado rápido, estética, o menor esforço possível e vem aquela questão do no pain, no gain. Se você não tá sentindo dor, não tá funcionando. Só que as pessoas não jogam só a dor pra aquela dor tardia do músculo, mas pra dor, tipo, tô agachando, meu quadril tá doendo e eu vou continuar agachando porque é assim. E isso é um desrespeito. E eu era dessas. Só que aí eu aprendi que isso é um desrespeito ao corpo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar que a dor é um sinal de que tem algo errado. Então, eu como uma mulher que sente dores no joelho, existe um tratamento para quem já tem dor? Super. E existe também algo preventivo? Sim. Quando você fala de articular, o que quer dizer isso, mobilidade articular? É a capacidade de movimento da sua articulação. Tá? Então, é o potencial de movimento da sua articulação. Então, o que é uma articulação que funciona bem? Por exemplo, eu tenho um ombro, esse ombro faz 6, 8 movimentos. Quando eu vou avaliar um ombro, eu tenho que ter todos esses movimentos funcionando bem. Não só o que as pessoas usam que é para cima, por exemplo, a flexão de ombro. Porque tem movimentos que a gente não usa no dia a dia que são os mais importantes, que são a base da articulação. Então, se você tem um joelho hoje que não funciona bem, essa articulação já está disfuncional.
Então, o que é uma articulação funcional? O joelho faz 4 movimentos: rotação interna, rotação externa, flexão e extensão. Então, eu tenho que todos os movimentos do joelho estarem sendo feitos num bom padrão para que você tenha um bom joelho. Entendeu? Aí as pessoas acham que o joelho só faz estica e dobra. Não. E os de rodar são os mais importantes. Então, o que eu faço quando eu pego uma pessoa, por exemplo, você que tem dor? Eu vou começar a trabalhar o seu joelho com técnica. E aí, quando uma pessoa tem lesão, a gente tem que ir bem devagarzinho, porque já tá machucado. Até ir recuperar, até chegar ao ponto zero, que é onde você não tem mais dor, para depois poder avançar. Porque daí você não pode parar. Porque a partir do momento que você tem uma lesão, você já tem um tecido danificado. O que faz corrigir é o estímulo que você começa a dar para corrigir o comportamento daquele joelho. Então, por exemplo, faz 7 anos que eu faço, mas o meu joelho é estrupiado. Se eu faço, hoje eu não sinto nada, mas se eu paro de fazer, ele volta para o padrão anterior. Então, não é que o meu joelho está curado, eu mantenho ele curado através do exercício. Entendeu? E se você ainda não tem muitas pessoas que não têm dor, mas se sentem limitadas. Às vezes elas querem fazer um cócoras, não conseguem, quer sentar, levantar do chão, quer fazer algum movimento no treino que não consegue. Filho, não... Exato. É que ela falou, vamos sentar no chão, vamos, eu não sei como é que a gente levanta. Exato. Aí a gente trabalha para melhorar o potencial dessa e para você ter liberdade de movimento. Porque as pessoas sempre relacionam a liberdade de movimento ou o seu potencial de movimento aos músculos. Mas antes do músculo vem a articulação. Quando você tem um problema no seu corpo, na parte musculoesquelética, geralmente é no músculo ou é na articulação? Na articulação, né? Então, só que as pessoas só querem tratar o músculo. E aí que é uma coisa superficial. Então a gente vai lá com treinos específicos, com técnicas, com movimentos e tal. A gente vai dando os estímulos que são para os tecidos que envolvem a articulação, por exemplo, do seu joelho, para deixar ele bonitinho. Todo esse conceito faz parte da sua metodologia. Sim. Acho que a Thaís traz uma coisa que é muito interessante no empreendedorismo, né? A gente empreende porque a gente tem uma habilidade, né? E a Thaís empreende, ela trouxe a metodologia porque ela é a pessoa transformada. Ou seja, você se transformou e quer mostrar que através deste método que você se transformou, você fez os seus ajustes conforme a sua história de vida e quer transformar a vida dos outros, né? Então, essa capacidade de ter a empatia, porque sabe da dor do outro, porque você viveu isso. Você sabe que a jornada tem um tempo para acontecer, não é de um dia para o outro. Então, você sabe como criar essas estratégias para o seu cliente e ensinar isso para outros profissionais. Sim. Porque o seu método, você atende tanto o cliente final... Sim. Né? Quanto você ensina a outros profissionais, Exato. Educadores físicos e fisioterapeutas. E aí me conta, quando você entrou nesse mercado de ensino, né? Nesse mercado. Nós que somos especialistas, né? E eu sou também da área da saúde, a gente aprende uma técnica, a gente aprende um método e a gente começa a crescer na carreira profissionalmente. Então a gente vende a nossa hora. Né? Então tem um paciente, tem um aluno, então para eu te atender, eu cobro tanto e a gente começa a trocar isso. A partir do momento que você dá um passo e fala assim, não, agora eu tenho um método, agora eu vou ensinar outros profissionais, você dá um passo que é o do empreender, porque não é só sobre o método. É uma outra profissão que a gente tem que aprender, né, filha? Né, minha amiga? É sobre isso que a gente quer falar. É sobre isso que a gente quer falar, é sobre vender. Exatamente. Então, se eu falar pra você que eu faço tudo isso online, você acredita? A gente tem também essa desconfiança de que como é que vai me cuidar do meu joelho online? Como é que vai saber? Ela falou pra mim que ela tem um paciente só, um aluno particular presencial. Só pra sair de casa. É online. Tudo online. Desde que quando veio, eu era dessas pessoas que não acreditava. Apesar de já estar treinando online, porque eu fazia consultoria com o professor lá o coach lá de fora desde 2017, eu não vinha na minha cabeça assim que eu poderia trabalhar online, né? Porque Você a gente poderia consumir isso online, mas dar aula online... porque até então era muito longe e educação física e fisioterapia tem muito aquela coisa de ser presencial, de você ter que estar ali tocando na pessoa e tal. Aí veio a danada da pandemia. Aí eu falei, e agora? Nessa época ainda eu não trabalhava com a mobilidade. Eu fazia, já estudava, já tinha... Estava fazendo a minha terceira formação de especialização nessa metodologia. E aí veio a pandemia. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E as pessoas sempre me pedindo curso e tal.
e programa de treinamento até antes de dar curso, só que eu ficava naquela assim, ai, não tô pronta, ai, ainda não sei o suficiente. Aquelas autossabotagens que todo mundo conhece bem, né? Exato. Aí, quando veio a pandemia, eu falei, cara, eu nunca vou esquecer, eu tava lendo um livro que chama Cartas de Cristo. Já ouviu falar desse livro? Não. É super legal. Aí eu tava lendo lá, de repente, menina, já tava assim, tipo, era o quê? Meio do ano já. Já tinha começado a pandemia, só que os meus alunos super se adaptaram. Eu já trabalhava com treinamento funcional, então eu não dependia de máquinas. Os meus alunos que eu tinha estavam treinando online, pedi para eles comprar uns pezinhos e tal. Só que essa questão da mobilidade veio assim, eu li o livro lá, veio uma passagem, menina, veio um negócio, eu peguei, abri a câmera do Instagram e falei assim, é o seguinte, vocês estão me pedindo, então agora é hora, eu vou fazer do jeito que dá, entendeu? Depois que você fechou o Instagram, você se arrependeu? Não! Porque fico nessa. Ai, meu Deus do céu, falei no Eu nunca vou esquecer que tinha um aluno meu que ele falava legal assim, você falar pense isso. grande, comece pequeno. Daí eu falei, cara, o que eu Anota. posso fazer? Pense grande, comece pequeno. Eu tô tão entretida que eu já vou contratar pro meu joelho. Já E até eu você vou mandar até pra ensinar um exercício escrevi, online, já dar uma esqueci do meu técnica aí pra eu caderninho. sair daqui fazendo. Pense grande, comece pequeno. Gostei. Aí eu falei, como que eu posso começar isso do mais rápido possível? Aí eu falei, cara, o meu primeiro professor, que eu já passei por 3, ele fazia um grupo do Facebook e colocava, vendia, né? Aí por 2 meses, aí você botava as aulas lá e aí ia renovando. Eu falei, cara, vou fazer gostei uso esse modelo, dá certo, vou fazer. Aí comecei abrindo um grupo do Facebook de treinamento, ainda não era curso, eram aulas para você treinar. No Facebook? Mobilidade no Facebook, 2020, não tinha, exatamente, porque era mais fácil, né? O Instagram não tinha tantas ferramentas ainda. Aí eu fiz acho que umas 3, 4 turmas no Facebook, e aí eu tinha passado por quando eu fiz o curso da coluna, que eu tava na gaveta, lembra que eu falei? Aí eu contratei uma coach que morava lá em Portugal, brasileira, para me ajudar com essa questão, né? De como que eu tiro isso do papel e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que ela me ajudou super, me deu uma ideia lá, eu tinha contratado 4 aulas, na segunda aula ela já tinha me dado ideia, já tinha feito e tal. Aí ela me ligou, falando que ela estava fazendo o curso lá do Érico Rocha e tal, e que ela precisava de uma pessoa para treinar com ela, que nunca tinha feito essa parte do marketing digital, ela que para ser especialista dela, porque ela ia ser estrategista. Eu falei, quer saber? Vamos aí. E aí eu comecei. Né? Aí eu peguei todo o material que eu tinha já dessas aulas, montei a parte teórica. Eu lembro que meu curso começou com 60 aulas, agora ele tem umas 180. Não precisa estar perfeito, então, para começar? Uhum. Se você esperar ficar perfeito, minha filha, nunca você vai sair do lugar. Né? Porque quem tem essa coisa de estar perfeito, nunca vai achar que está perfeito. Né? Então, começa do jeito que dá e você vai aprimorando. Tanto que muitas vezes eu já pensei em regravar o curso, as pessoas falam para mim assim, não, deixa lá porque a gente vê a sua evolução nas aulas. Ixi, Mary, anota isso, esse insight. E isso, as pessoas se identificam. Perfeito. Porque ela vê a Thaís das primeiras aulas e vê a Thaís das últimas aulas, vê como eu mudei tanto na minha performance dando aula, quanto na minha maneira de instruir, porque a prática, né? A prática é amiga da evolução. Olha então, que legal, nunca tinha pensado nisso. Muitas mulheres regravam porque mudaram o cabelo, né? Tem grandes players aí que quando trocam o cabelo falam agora tem que gravar tudo de novo. Eu tenho uma cliente que ela tem um material, eu falei assim, mas tem que refazer. Eu falei assim, mas assisti, eu falei, mas o quê? Eu imaginei que ela ia estar de pijama, de moletom. Quando ela me falou que tava ruim, eu falei, nossa, deve estar descabelada. Aí eu falei assim, ela falou assim, não, mas é porque essa não sou mais eu. Então ela quer refazer tudo, porque ela não se identifica mais com o que ela... Mas é parte da jornada. É parte da jornada. Isso é legal, né? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Eu também não. E eu não regravei, e tipo assim, eu coloquei, fiz Acrescentou, atualizações. né? Tanto que meu curso, ele não chama curso de formação, chama programa em Move. Eu nunca vou esquecer que esse mesmo aluno que falou do Comece Grande lá, Pense Grande, Comece Pequeno, ele tava fazendo uma MBA de projetos na GV, e ele falou, Thaís, o programa é algo que está em constante transformação. Então eu falei, não vou chamar um curso, porque eu vou fechar ele. Como é algo que eu sempre vou estar atualizando e como eu treino com os profissionais lá de fora para aprender, porque aqui não tem com quem eu trocar, né? Sempre tô colocando coisa nova. Então, para mim, chama programa em Move. Por quê? Eu tô sempre em movimento, atualizando. literalmente. Exatamente. Então, tem lá o começo. Eu acho que só é válido você regravar todo um conteúdo se você vai mudar o conteúdo.
né? E às vezes é melhor você construir outro, porque se mudou tudo, é outro produto, outra coisa. Exatamente. Então eu coloquei lá, você vê as primeiras aulas, porque tem uma linha didática de progressão de complexidade, vamos dizer assim, porque quando você começa aprendendo, você começa do simples para o complexo. Né? Então, quando eu vou crescendo, eu vou criando atualizações e vou colocando aulas novas. Por isso que começou com 60, agora tem 180. De material novo que eu fui colocando. Então, esse programa é uma construção. Agora, por exemplo, a gente vai ter uma mentoria ao vivo por mês, e eu vou colocar lá trazendo as novidades, tirando as dúvidas das pessoas, tal. Então sempre tá atualizando. E eu acho isso muito interessante. Muito legal. Muito bom, eu também nunca tinha. E qual foi para chegar nisso, né? Que habilidades que você teve que desenvolver para empreender? Porque aí quando você cria método... Que eu estou desenvolvendo, né? Já arrasou. Arrasou. É sempre... Nada fechado, literalmente em movimento, né? Ela é sempre- muito aberta, ela está ela não incoerente tem com que- nenhum, ela não é presa em nenhum lugar, ela é muito aberta a evoluir, a estar em outros A lugares, se vida é colocar, isso, né? mas para muitas mulheres isso é difícil. Mas pra mim também. Só que eu aprendi que esse é o caminho. E eu tenho que me desafiar. A coisa mais difícil pra mim é enfrentar uma câmera. Aí, até ano passado, tipo assim, live pra mim hoje já é bem tranquila, porque você se sente mais à vontade, é um conteúdo que eu domino, tal, não sei o quê. Agora, gravar criativo, gravar... Menina, eu demorava assim, tipo, 1 hora pra gravar 2 vídeos de 1 minuto e meio. Só que pra mim, qual foi a grande virada? Como eu nunca me senti muito confortável na frente das câmeras, por conta da questão... Olha que eu sou geminiana, hein? Da exposição, pra mim era sempre um peso. Então eu já entrava pra gravar, putz, que saco, não sei o quê. Aí eu falei, Eu tenho Peraí. que fazer. não, exatamente, criou- você que escolheu esse caminho. Fazer ele sofrendo ou fazer ele com alegria só depende de você. Aí agora, tipo assim, tá bem mais confortável porque eu virei essa chave dentro da minha cabeça. É isso que eu quero. Eu que me coloquei nesse lugar, então vamos lá. Então agora a hora que eu tô, não que seja fácil ainda, mas é mais leve. Nossa, É mais isso leve. muito Ela legal. ressignificou. Exatamente. Porque é isso que eu Não, quero e eu tô trabalhar. fazendo conta aqui. Ela falou que ela começou em 2020, ou seja, só o ano passado que passou a ser desconfortável. Então ela ficou 2 anos, 3 anos num lugar desconfortável. Totalmente. Talvez isso nunca tenha sido percebido por quem estava Não assistindo. é confortável ainda, mas Tá. por fazer tanto já ficou mais fácil. Quando eu abro até a câmera pra fazer um stories, às vezes eu regravo o mesmo story, tipo assim, 3, 4 vezes, porque eu não gostei, porque a gente é crítica também, né? né? Mas não é 100% confortável, mas eu já aprendi a viver no desconforto. Minha vida foi viver no desconforto. A única vez que eu tentei ficar confortável, que foi naquela época da musculação, a vida me deu um chute. Entendeu? Sai daqui, sai dessa zona. E o empreendedorismo é isso, Então, é zona de desconforto. Sempre, Você né? sempre tem que estar desenvolvendo outras habilidades. Como é, pensando na carreira do especialista, né? Sim. Como foi pra você o processo da venda? Eu gosto de falar de venda. Mas Porque eu vejo que é uma dor. das dores, é uma das maiores dores, né? Então tá, você... Dificílimo. Agora também que eu tô começando, porque eu tô fazendo uma mentoria agora pro digital, né? De storytelling. Porque eu falei, gente, o digital é contar história. E eu não sei nada. Gente, é uma profissão nova, eu sou profissional de educação física. Não sou... Olha que legal, uma profissão É uma nova, profissão né? nova pra todas, Ela é pra todas especialista em nós. educação física, ela tem a metodologia dela, mas para ela empreender é uma profissão nova. E aí você foi procurar uma mentoria. Agora eu tô fazendo uma mentoria, porque eu já tinha feito alguns cursinhos, só que a internet ela muda muito rápido. Eu tava conversando com você outro dia, né? A hora que você tá pegando o jeito de uma coisa, já fala, não, já mudou o algoritmo, já mudou o que o povo quer e não sei o que, você fala. É comprido, o curso é curto, é um monte de módulo pequeno, é módulo comprido. Exato, antes pra vender eu fazia 6 lives no lançamento, 3, agora é uma, porque o povo não assiste mais, entendeu? Então, são um monte de mudança. E uma coisa que eu sempre foi uma característica minha é a proatividade. Entendeu? Então eu sempre gostei de procurar coisa, eu sempre gostei muito de estudar, então eu sempre vou atrás. Então essa questão do desconforto, só que vender, a gente, principalmente na área da educação física, não sei se a fisioterapia assim também, tinha o preconceito com o professor marqueteiro, até pouco tempo atrás. Esse aí é marqueteiro, entendeu? Então os marqueteiros, que eram aqueles que se pejorativo, faziam, né, que vendiam o peixe bem, eles eram
Mal vistos. Mal vistos. Mal vistos. A venda era considerada mal vista, Então, né? tipo, é uma outra coisa que tem que trabalhar. E agora que eu tô começando a trabalhar melhor, a falar, não, meu, eu confio no que eu confio super no negócio, mudou minha vida, mudou a vida de outras Por que pessoas, não, tem né? um monte de testemunho, por que que eu não vou ter vergonha de oferecer isso pras pessoas? De ajudar as pessoas. As pessoas precisam de ajuda, né? As pessoas estão procurando uma solução. Eu tenho a solução, por que não oferecer a solução? Exatamente, mas são as coisas que estão lá no nosso inconsciente, né? Que tem que vir à tona até a gente virar a chave. E aí agora é esse trabalho, né? Vamos vender, aprender a falar, como chegar nas pessoas. É sempre uma evolução. Se você tá parado no tempo, você só vai andar para trás. Porque quem para não é que quem para deixa de ir fica no lugar. Quem para anda para trás, porque o mundo continua andando. Muito legal, vários insights, né? Ela, logo no início da conversa, ela falou sobre ter empatia e em alguns episódios a gente trouxe essa questão, né? Que em empreender, de certa forma, você tem que ser empático com quem tá ali, ou que seja com a sua equipe, ou que seja com o seu cliente, para você arrumar uma solução para ele. Então é você olhar. Então ela falou sobre empatia, sempre estar em movimento. E o movimento não é só olhar só para dentro, é olhar para fora, você buscar referência fora, até fora do país, né? Então, empreender é você estar aberta. E você trouxe, né? Ela está sempre aberta. Então, trazendo empreendedorismo. Ter empatia, estar em movimento, estar aberto para aprender coisas novas, buscar ajudar as pessoas que estão aliado com empatia. E ela falou um ponto, né? Ela tem uma especialidade, mas a partir do momento que ela tem um produto, tem um método, ela vira uma outra profissão. E aí, você precisa continuar sempre aprendendo. E aí, não é só aprender aquilo que você é especialista. É aprender Isso sobre o não para negócio. nunca, né? Se manter atualizado na sua área de competência técnica é sempre. É o mínimo que você faz. Porém, É o mínimo que você Hoje faz em pra ter dia- entrega. mas você precisa o seguinte, como empreendedora, desenvolver novas habilidades e buscar conhecimentos. E aí que a gente tem falado nos outros lugares, que você começa a delegar. Hoje você está numa empresa, você é uma empresa com colaboradores, como é a sua dinâmica hoje? Eu sou. Geralmente quem trabalha com a parte de internet, tem você que é o expert e tem uma pessoa que trabalha dos bastidores. Porque também não pede pra mim fazer tráfego, a estratégia. Não. A estratégia a gente pensa junto, mas tem uma pessoa que cuida de toda essa parte das vendas, da parte operacional das vendas e tal. Porque eu tenho o conteúdo. Então vamos lá. Tem que. Dessa vez nós vamos montar a nossa venda com uma live. A gente tem que fazer uma live assim. Vamos falar sobre isso. Aí monta a aula. Toda terça-feira, 2 horas da tarde, eu faço uma live semanal, ou falando de algo de autoconhecimento, ou falando sobre a parte técnica, ou fazendo uma aula para as pessoas conhecerem, porque é um método bem diferente. Então, sempre tem que estar ali Você tem um vendo. estrategista por Não, trás. e o legal aí, ó, é que a gente sempre reforça o que a gente fala, né? Porque às vezes a pessoa começa a empreender, e como ele é o especialista, ele acha que tem que fazer tudo sozinho. Que você tem que ser especialista na área física, mais em tráfego, Não, mais não em não dá. sei o que lá. E aí, e você traz mais esse desmistificar, né? Não, eu faço isso, mas eu tenho uma pessoa comigo. Sim. Eu tenho alguém que contribui. Então a gente tem esse lugar de que, como empreendedoras, a gente não precisa estar sozinha, não só sozinha de ter outras empreendedoras ao lado, mas de ter equipe, de ter pessoas que te complementem. Exato. Né? Você Ter tem esse lugar. funcionário direto, você pode ser parceiros. Exato. Exatamente, muito legal trazer esse olhar, porque assim, quando a gente olha para o ponto de vista de empreender, é o que a gente sempre fala, empreender não precisa ser solitário. E não é ser só solitário de que eu não conheço outros empreendedores com quem eu possa fazer trocas. Mas é de ter equipe, de ter pessoas, né? Muito bom Olha, isso. eu acho que no começo, quando você vai começar alguma coisa, é normal você fazer Você sozinho. tá testando, né? Exatamente, porque às vezes você não tem condições de dividir ou pagar outra pessoa. Mas a partir do momento que você quer crescer, você vai ter que abrir mão até do seu ego de falar assim, do controle. Controle. Do controle de só eu sei fazer. sei. Só eu sei fazer. Não, do seu jeito só você realmente sabe fazer. Mas e aí? Só o seu jeito é certo? Às vezes a pessoa vem pra O seu somar. jeito só você sabe fazer. Mas será que o seu jeito é só certo? Gostei desse. Né? Tem que abrir a cabeça, porque tipo, a pessoa pode vir pra somar. E não é que tipo vai tirar o seu de jogo, mas peraí, eu penso assim, você pensa assim. Desse aqui, o que a gente vai tirar do meio pra poder crescer? Mas aí tem uma coisa legal. Do seu jeito, só você sabe fazer, até você transformar ele num método. Até se transformar ele num método. Porque quando você transforma num método, Consegue você forma outros replicar. profissionais, Outras você pessoas replica. pra fazer, você replica. E aquela pessoa vai aprender o seu método e vai puxar as experiências pessoais dela e vai usar a ferramenta. Simples. Porque o método é uma ferramenta. É isso aí. Quando eu comecei a treinar, treinar mesmo a mobilidade, eu comecei com 2 professores. Né? Eu fiz 3 anos com eles, que são, tipo, os tops. Só que chegou num ponto que eu pensei.
Falei, cara, isso aqui é uma caixa de ferramentas. Tem as técnicas, tem a metodologia, só que eles usam de acordo com a visão deles. Aí eu falei, dentro da visão deles, eu já absorvi tudo que eu podia. Vou pegar outro professor, vou trocar de profissional, por quê? Porque daí eu vou ver como esse outro profissional usa as mesmas ferramentas. Ele vai dar o toque dentro das experiências dele. Fiz mais 2 anos com esses outros profissionais. Chegou num ponto, eu falei, quero ver um terceiro. Agora eu tô com o terceiro professor e falando assim, e ele usa as mesmas ferramentas de maneiras diferentes. Então, o que eu fiz? Dentro de tudo isso, né, dentro dessa minha prática, que para mim é mais valiosa até que os próprios cursos, porque o curso é um final de semana e você recebe todo aquele material. E aí, como que porque a questão é a visão. Você catalisa o ensinamento e Exatamente, joga no porque daí teu... você vai usar as suas experiências. Por exemplo, quando você começa a aprender alguma coisa, é muito normal você replicar exatamente aquilo do jeito que você você aprendeu. Eu vejo, no meu curso, né, tem uma parte lá que eu tenho uma mentoria que eu peço para eles mandarem vídeos, como se eles estivessem dando aula, para eu corrigir, dar feedback. Às vezes eu olho assim, parece que eu tô vendo eu dando aula nas primeiras tarefas. Só que aí depois você vai vendo o quê? Que você vai ganhando confiança, vai começando a falar mais do seu jeito, vai ganhando liberdade, e aí você pega a sua maneira de dar aula. Porque não é o que a Thaís, do jeito que a Thaís faz, não. Eu te dou um direcionamento, porque eu acho que um curso, na verdade, ele te dá um direcionamento, ele te dá uma base, né, uma estrutura, e dentro dessa estrutura, primeiro assim, segue isso aqui direitinho. Né? Primeiro fique bom no básico e depois coloca na cozinha, não é assim? Primeiro você aprende lá a receita, Aplicar tudo né? Pesa na balança, Isso. né? Imagina, se eu for começar a cozinhar, vai ser assim, Não, peraí. vai ser, gente, uma pitada de sal. O que significa pitada de sal? Exato. Punhado de arroz. O que é punhado? Exato. Não existe pra mim. Pra ela é totalmente diferente. Então, o que eu vou começar? Seguindo a receita direitinho, até depois que eu falar, fiz uma, fiz 2, fiz 3, Posso ficou colocar uma bom. coisinha E se eu diferente? colocar esse negócio aqui, que é um tempero que eu gosto? É isso aí. Mas sabe o que eu acho interessante do que você falou? Quando a gente vê a pessoa te copiando, é o que você cobrou pra ela fazer. Modela o que eu faço. Muito legal. Aprende aqui do jeitinho, nem que pareça que você tá me copiando, não tem problema, Exato. modela. E aí vai chegar uma hora que você vai ficar tão à vontade naquilo que você internalizou que você vai colocar o seu borogodó. Exato. E o melhor foi isso que aconteceu comigo. Das primeiras vezes que eu dava aula, você acha que eu não falava igual os professores lá? Né? Por quê? Porque era a referência que eu tinha. Aí depois eu falava assim, deixa eu fazer hoje uma aula da minha cabeça. E se eu testar esse com esse com esse? Vamos ver o que acontece. Funcionou. E eu posso fazer isso, porque isso aqui tá dentro da metodologia. E aí você vai ganhando, você experimenta a primeira vez, aquele temperinho ficou bom. Aí na próxima vez, deixa eu tentar fazer assim a receita pra ver o que dá. E aí você vai evoluindo e vai colocando o seu toque dentro daquela estrutura. Porque é o que eu quero. Hoje eu tenho alunos, tipo, que já são formados desde a primeira turma, foi 2021, que dão a aula da maneira deles. Pegam aquelas ferramentas, porque também tem a questão do quem é a pessoa que está na sua frente. Se eu for dar aula para ela tem uma experiência de exercícios, ela vai ter uma consciência corporal e eu vou olhar para ela e vou desenvolver, vou colocar as ferramentas para ela. A Fernanda vai ter uma questão no quadril. Eu vou olhar, eu sei que a Fernanda treina assim. Eu sou Fernanda. Pra mim ela é Fernanda. Eu sou Fernanda, gente. Se apresenta, Lilian. Eu sou Lilian Fernanda Araya Chateau, pra quem não me conhece. Não consigo chamar ela de Lilian. Não me vem. Nunca consegui. Entrou outro no podcast. Tem outra pessoa. Tem uma Fernanda aqui que a gente não sabe quem E é. legal ela falando dessa questão do aprendizado, porque a gente que dá aula, a gente que mentora e que aprende também, né, as fases do aprendizado. Tem o role take, o play e o create. Primeiro eu faço exatamente o que me ensinaram, depois eu começo a testar, até eu falar assim, agora eu tenho o meu jeito de fazer, porque eu já aprendi tudo, os 3 cursos, 3 professores e outras coisas que às vezes não tem nada a ver. E aí, outra coisa que você traz que é muito importante é que tudo é ferramenta. E eu lembro que eu atendi algumas pessoas, eu fiz curso disso, curso daquilo. Eu falei, gente, não se coloca... E aí, não é uma crítica às terapeutas. Eu falava, essa técnica que você aprendeu, ela não é você, ela não te define. Ela é uma ferramenta para você usar. Então, não se defina com esse rótulo, eu sou isso. Né? Porque se você, eu posso fazer aprendi Theta Healing, mas fiz um curso lá de fisioterapia, eu sei que se eu juntar esse pedaço daqui com um pedaço de lá, virou outra coisa e funciona. Exato. E com a minha experiência de vida. Né? Porque às vezes a pessoa se limita ao rótulo, ao método ou à atividade que aprendeu e é só aquilo, e você não é só aquilo, né?
Então, quando você traz para esse lugar assim, olha, eu fui testando, aprendi, testei do meu jeito, tendo esse crescimento que é natural, você é mais livre para ser a melhor profissional que você vai ser. Mas você tem que ter coragem de arriscar. Entendeu? A fazer algo diferente. Porque senão você não cresce. Por mais que você tenha aprendido a melhor ferramenta do mundo, se você não falar, eu sou capaz de fazer isso também, você vai ficar sempre preso àquele modelo. Mas espera aí, tô aqui para crescer. Isso aqui é uma parte. Se eu juntar tudo isso aqui com o que eu já sei, entendeu? Eu posso ver que você, além da mobilidade, você também precisa de um fortalecimento. Então, eu vou jogar um outro tipo de exercício, porque eu tenho um background de outras técnicas e vou colocar no meio. E aí, inclusive, as emocionais, as inteligências técnicas de coach, porque às vezes o problema dele nem é físico. Ou o físico é potencializado por outra coisa. Que você, na sua habilidade, na sua expertise, você consegue ver. Não, ó, a Lília tá reclamando da coluna, mas eu sei que tem uma pressão psicológica que tá rodando nela aí que tá afetando lá. Nossa, muito legal. É saber, muito aí legal. é saber olhar o ser humano como um todo, mas aí só porque ela tá Exatamente. bagagem. é a bagagem. Será que nos cursos de coach, eu contratei uma coach para me ajudar? Em momento nenhum da jornada dela, algo que a coach fez com ela não habilitou ela a fazer outra coisa com outra pessoa? Total. É só você Entendeu? você tem que estar atento, né? Atento. Você tem que estar atento. Você tem que estar disponível e disposto a aprender sempre, Sim. em qualquer ambiente. E a testar, foi o que ela falou. Porque se você falar assim, não, eu só me ensinaram a colocar o copo aqui. Só aqui. Só que, poxa, mas se eu colocar um pouquinho pra lá, vai dar um reflexo na luz, vai fazer outro efeito. Se você não arrisca, que é o que ela tá falando, você não vai ter a oportunidade de experimentar nada novo, nem de viver nada novo pra ninguém, nem pra você. Sabe o que eu acho a coisa mais importante? Eu acho que estudar a sua parte técnica é importante, você estudar a parte de vendas é importante, mas tem uma parte que vem antes disso. Autoconhecimento. Isso aí eu sou a louca do autoconhecimento, entendeu? É a eu louca amo. do auto. Eu amo. Entendeu? Ela Então, é desde faço sempre. 3 cursos ao mesmo tempo, vivências todas. Por quê? Porque se eu não me conhecer os meus limites, as minhas limitações, eu vou ficar sempre empacada. Eu não estaria vendendo, eu não estaria na internet. Porque eu era aquela Thaís que não gostava de falar na televisão. Mas peraí, eu sei que isso é uma limitação, e a partir do momento que eu sei que é uma limitação, o que que eu quero? Eu quero crescer ou eu quero ficar nesse lugar? Se eu quero ir pra lá, eu vou ter que me desafiar. Quais são as ferramentas que eu vou ter que desenvolver e por que que me limita? Por que que eu tenho vergonha de falar? Por que que eu tenho vergonha de me expor? Da onde que vem isso? E como que eu posso fazer isso diferente? Isso não é nenhum curso técnico que vai me dar. Não. Entendeu? É olhar pra dentro e falar, foi aquela coisa lá. Foi aquela vivenciazinha Aquilo, aquela criancinha, né? Aquela briga que o papai teve, falou que você não vai fazer educação física coisa nenhuma. Não, entendeu? Então, é você se conhecer antes de tudo, porque senão você não sai do lugar. Aí vem um lugar, a pessoa em primeiro lugar, né? O ser humano. A gente volta pro... Que é um pilar para todas que passam por aqui. É Pra qualquer um. impressionante. Todas as nossas mesas, né? A gente sempre fala desse olhar para o ser humano antes, né? Mas eu acho... Eu posso estar até falando besteira, mas eu acho que o autoconhecimento vem com a maturidade também, né? Lógico que muitas pessoas... Eu conheço a Thaís há muito tempo e eu sei que ela sempre teve nessa busca de autoconhecimento, né? Mas uma coisa é a gente procurar autoconhecimento com 20 anos de idade, né? Onde a nossa bagagem de vida é diferente, é menor, né? Então, e outra coisa é quando você já está numa carreira, numa jornada profissional, quando você já adquire seus 35, 40 anos, que você começa a mudar suas visões, o que você projeta para o seu futuro, tal, tudo. Essa maturidade vem num outro olhar. E se você não está aberto para se desafiar e para olhar para si, o empreendedorismo empaca. Empaca. Então, volto a falar de novo. Para mim, negócios é igual filho. Do mesmo jeito que filho vai se desenvolvendo e nós, seres humanos, vamos nos desenvolvendo, a cada etapa tem um desafio, a carreira profissional, a cada etapa tem um desafio diferente. Nunca vai acabar? Nunca vai acabar. Só muda. Só muda, Tá bom. muda. Mas A você famosa é só muda pessoa de endereço. diferente, é. Por quê? Porque nós Porque- somos pessoas diferentes em cada jornada. Porque o negócio é você. Se você muda, o seu negócio muda. Se o mundo muda, E às o vezes a mudança é ambiente tão radical muda, que aquele negócio inicial morre, né? morre. Porque ele perde sentido. Perde sentido. E aí você tem que ter o ego bem tranquilinho pra E, só... e desapegar. Desapegar. O curso da coluna eu não dou mais hoje. Foi, tipo, num momento da minha vida, foi o que mais me fez eu viajar e que me trouxe uma autoridade e tal. Só que agora é outro momento. Outro momento. Agora, se eu ficar só, poxa, aquele curso era tão Era bom, tão legal. não sei o que era. Não, Nossa, muitos aceitar aprendizados. que é Ela é muito outro. madura, né? Vou te contratar.
Me liga. Pega meu Instagram. Pega meu Instagram. Olha o Instagram. A gente, ela faz umas coisas no Instagram que eu fico só olhando. Ela assim. com isso aí tinha um joelho bichado, né? Nossa Senhora, gente. Que maravilha de Muito papo. Muito bom. Eu acho que a gente fecha com essa mensagem, com esse insight importante que é o autoconhecimento. Acho que a gente tem uma carreira, a gente tem uma profissão, a gente tem a jornada, mas esse pilar que você não vai achar em curso, você não vai achar na internet, você não vai achar em guru, você só vai achar quando você olhar para si, né? E procurar as ferramentas. Cada um Exato. tem uma forma de se autoconhecer, né? A gente não vai falar aqui da N métodos que existem, mas é o estou disposto a olhar para mim, para entender o As que minhas sombras. as minhas sombras, as minhas crenças limitantes me impedem de dar o próximo passo. Eu acho que essa é a mensagem final. É, porque nada é em relação ao outro, é tudo sobre você. É tudo sobre você. É, galera, é sobre isso. Muito bom, obrigada. Ah, eu que Paz, agradeço, eu tô adorei. feliz. Nossa, Obrigada pelo convite, foi muito bom. Ai, eu que agradeço. Falo Ela muito, é né? tão tímida nas câmeras, gente. Olha. Viram como eu melhorei? Ó, ó. Que delícia, obrigada por compartilhar a tua jornada. Eu tenho certeza que você vai ser uma inspiração e é para muitos profissionais da área da educação física, da fisioterapia. Outro dia eu estava no meu prédio e aí tem um especialista em corrida, né? No meu prédio. Aí eu falei, eu sou amiga da Tatá, tal, de mobilidade. A Thaís é uma referência. Eu falei, caraca, né? É tão legal, né? Fala, caramba, né? Um profissional da área que eu tava conversando sobre a área específica dela. Fala assim, nossa, a Thaís, ela é uma referência em mobilidade. Eu falei, Que te viu, que te viu. que te vê, né? E você escutar, né, de uma pessoa que você conhece, que ela é reconhecida pelo profissional. Eu fiquei muito feliz, eu mandei uma mensagem para ela, então eu agradeço super sua participação, tô muito feliz. Para mim é um podcast bem especial esse aqui, tá? Com a Thaís. E obrigada a vocês. Super obrigado. A nossa Agradecemos. audiência, se vocês gostaram, compartilhem para os profissionais da educação física, da fisioterapia, para que possam abrir a mente, para que possam buscar outros caminhos dentro da jornada profissional, da carreira, como pensar estrategicamente a carreira. Não é só sobre ser especialista, mas é como pensar de forma estratégica para que você viva do seu propósito. Então, se vocês gostaram, compartilhem, nos sigam aí nas redes sociais e até a próxima.